A mensagem é para você, que diz que não acredita que Deus cuida, que não acredita em mundo espiritual. Ele existe. Quase perdi meu filho agora. Eu quero falar isso para você em forma de testemunho, para que você entenda o que às vezes te rodeia. E que Deus nunca quis e nunca quer o nosso mal. Ele só apenas quer e continua querendo cuidar de nós. Hoje de manhã, era por volta das 10:45, eu me levantei para orar. E eu desci, depois que eu terminei de orar, eu fui inventar de fazer um bolo e pão de queijo. Coisa que não é habitual meu. Uma hora daquela tá fazendo aquelas coisas. Mas o sentimento que eu tinha é como se eu estivesse me despedindo. E na hora eu disse, mas que pensamentos são esses que têm vindo sobre mim? Depois que eu terminei de colocar o bolo no fogo, no forno, eu subi aqui pra cima. Fui acordar as crianças, acordei meu esposo, porque eu fui a primeira a me levantar. E eu me lembro que o Noah estava deitado ali na cama. E eu abracei ele tão forte. E na hora me veio aquele pensamento, sabe, daqueles pais que muitas vezes levam as crianças para a escola e elas não voltam mais. E eu me lembro de ter falado, Deus, por favor, não permita que nunca isso aconteça comigo. Me permita viver muitos anos com os meus filhos. Que eu me vá, mas que eles estejam ainda nós aproveitando muitos momentos maravilhosos. E eu olhei para ele e eu disse, meu Deus, é só uma criança. Como podem muitas vezes fazer mal a essas crianças? E eu me lembro que eu depois voltei para casa, depois de ter ido deixar eles na escola, voltei para casa e eu estava aqui em casa sozinha. E Deus. E eu me lembro que eu senti como se tivesse uma presença ali, eu repreendi essa presença. E quando o Noah chegou da escola, o meu coração se alegrou. Sabe quando você tem aquele seu pintinho debaixo das suas asas, o seu filho ali, como se você fosse cuidar dele. Como se nada mais e fosse acontecer porque você está ali olhando para ele, você está ali para cuidar dele. Esse foi meu pensamento. Só que agora quando nós fomos jantar, estávamos todos reunidos na mesa. E de repente, a cena que eu jamais imaginei que poderia ver na minha vida. Meu filho estava se engasgando, sufocando. De repente, ele começou a ficar roxo. Eu me levantei e tentei fazer as manobras para tentar ajudar ele naquele momento. E eu não consegui. Meu esposo começa a falar para mim, calma, calma. E eu pensei comigo, como ter calma nessa hora? Como é possível ter calma nessa hora? E eu pensei, vou ligar para a ambulância, vou gritar, vou sair na rua gritando, mas literalmente eu vi a vida do meu filho passar diante das minhas mãos. Eu não poder fazer nada. E ontem na igreja eu falei, lá em Tiago, o que é o vosso amanhã? Onde ele pergunta o que é a vossa vida. A vossa vida é como uma neblina que a qualquer momento pode se dissipar. E vem um filme, desde manhã, o que tinha se passado. A impressão que eu tive é que eu nunca mais ia ver meu filho. Que ele não ia voltar. E ali seria o momento da despedida. A minha filha mais velha saiu, ela não aguentou ver a cena dentro da cozinha. E ela foi pra fora, nós começamos, a outra começou a gritar também, e eu pedindo, eu disse, Deus, tudo termina aqui. Quando ele conseguiu colocar pra fora aquilo que estava sufocando ele. E eu quero dizer pra você, nós literalmente não temos o poder da vida nas nossas mãos. Nós não temos domínio de nada. E nós ainda achamos que nós somos grandes, absolutos. Eu louvo a Deus porque desde manhã e hoje de manhã foi orado pela vida dele, do meu Noah. E o Senhor desde manhã estava me mostrando o que poderia acontecer. Mas que Ele, que tem o controle da minha vida e da vida dos meus. Então acorda, desperta. Meu filho poderia ter ido agora.
E o que eu poderia fazer se foi Deus que colocou ele nesta terra? Mas o que eu quero dizer para você hoje é: o Noah teve uma outra oportunidade agora. E aqueles que não têm? Então guarda o teu coração diante de Deus. Busca Ele enquanto ainda você pode achá-lo. Eu queria compartilhar esse momento com você porque agora ele tá ali, como se nada tivesse acontecido. Mas nós vimos a cena. E foi a pior cena que uma mãe poderia ver de um filho. Ver ele indo embora e não poder fazer nada. Mas nesse dia de hoje eu continuo adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque foi Ele que me deu novamente o Noah. Que Deus te abençoe. E que Ele possa te encontrar e você possa encontrar Ele. E que o nome dele venha ser glorificado através da sua vida.